Excelentíssimo Sr. Presidente, senhores e senhoras deputadas. Creio ser consensual que a boa execução dos fundos europeus é determinante para o nosso país. Pela dinâmica económica, pela reposição da justiça social, pela coesão territorial, pela melhoria da qualidade de vida e pelo ímpeto ao crescimento e consequente desenvolvimento económico que visa proporcionar. Nesse sentido, no passado dia 12 de abril de 2024, a quando da discussão do programa do Governo, foi pelo Sr. Primeiro-Ministro e também pelo Sr. Ministro Adjunto e da Coesão Territorial mencionada essa relevância dos fundos europeus para o país, tanto ao nível do PRR como do PT 2030. A par dessa relevância, creio também ser do entendimento de todos os presentes que a execução jamais se poderá dissociar do bom rigor, procurando garantir mais transparência, mais fiscalização e um melhor desempenho. Para contextualizar o assunto, sustento-me nas palavras do anterior Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa, que em junho de 2021, a propósito da transparência na execução dos fundos, afirmou o seguinte: a capacidade de controle na execução dos fundos é essencial, não apenas por razões financeiras, como também por razões políticas, desde logo para a existência de confiança democrática na forma como é exercido o poder e de confiança recíproca entre os diferentes Estados-membros. Posteriormente, a 13 de dezembro de 2023, a Comissão Europeia instou no nosso país, e cito, uma execução atempada do PRR. Nesse mesmo dia foi igualmente anunciado que Portugal não cumpria os 2 marcos e o objetivo estipulado para o 3º e 4º pagamento. Facto esse que, entretanto, já foi recuperado e no passado dia 12 de junho foi anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro de Portugal a submissão à Comissão Europeia de um pedido para o desembolso do 3º e 4º pagamentos do PRR no valor de 713 milhões de euros. Valor esse que estava pendente de algumas decisões legislativas, e não só, que se conseguiram cumprir em 60 dias de governação. Há, de facto, um notório reconhecimento dos atrasos na execução e nos constrangimentos associados à própria análise dos projetos de candidatura potencialmente relevantes para o país. Sendo certo que nestes últimos 2 meses da atual legislatura se tem sentido não só a vontade de superar as lacunas, como também de impulsionar a execução. É assim de extrema importância corresponder e contrariar a situação de atraso na execução, bem como acompanhar a mesma numa perspectiva de melhoria estratégica na aplicação desses mecanismos. No arranque da atual legislatura foi desde logo perceptível um grande contributo para a transparência, com o retomar da medida que obriga à publicitação dos fundos concedidos aos diferentes promotores nos órgãos de imprensa local e regional. Deste modo, os fundos europeus, quer seja ao nível do PRR como do PT 2030, devem assumir-se especialmente como uma missão de catalisadores da dinâmica económica do país, permitindo contribuir de forma inquestionável para a produtividade, inovação, competitividade, assim como para a redução das assimetrias regionais, setoriais e sociais, conduzindo Portugal para um estado de desenvolvimento sustentável, justo e inclusivo. E aí sim, diante desse cenário, oxalá se vislumbra a verdadeira e efetiva coesão territorial, que deve, por certo, merecer sempre a necessária mobilização política em torno deste desígnio que tem de ser nacional. E sim, é fundamental cumprir a coesão territorial. Face ao exposto e dando cumprimento constitucional e regimental aplicável, propõe-se então constituir a Comissão Eventual de Acompanhamento da Execução do PRR e do PT 2030, admitindo naturalmente que esta Comissão terá como objetivo garantir a transparência ao nível da informação partilhada, criar uma boa e rigorosa análise da execução, da monitorização e da própria fiscalização dos 2 programas, assim como envolver todos os partidos com assento parlamentar. Meus senhores e minhas senhoras, a criação de uma comissão de acompanhamento específica para os fundos comunitários pode proporcionar uma supervisão e monitorização mais focada e especializada, com a dignidade institucional que lhe deve ser reconhecida pela relevância aos vários níveis e áreas de governação, tendo também metas e prazos específicos a cumprir. Assim, mostra-se essencial que todo o processo, desde a abertura de concursos, fiscalização, aplicação e concretização, seja o mais transparente possível, permitindo uma avaliação e utilização de recursos mais eficaz e ajustada às necessidades do país.
Conferindo as prioridades que têm de ser reconhecidas, só através de uma comissão independente será possível acautelar a autonomia necessária que o assunto merece e que não seria alcançável através da constituição de uma subcomissão, por exemplo, que não tem nem essa necessária autonomia de funcionamento, nem a capacidade deliberativa e o que restringiria a sua função e as prioridades que se pretendem alcançar. Naturalmente que a 13ª Comissão do Poder Local e da Coesão Territorial prosseguirá com os seus trabalhos, assumindo o acompanhamento de temas tão importantes para o país como são, por exemplo, a coesão territorial e social, o ordenamento do território, a descentralização, o desenvolvimento regional e a valorização do interior, as autarquias locais, a transição digital, sem ter necessariamente de desvincular esses assuntos dos fundos europeus. O empenho de todos terá consequências positivas para Portugal na qualidade de executor e de Estado-membro. O envolvimento de todas as forças partidárias será determinante para posicionar o país numa condição de bom exemplo à luz do funcionamento destes mecanismos de acompanhamento e dos próprios instrumentos de aceleramento no seio da Europa, rumo a um Portugal também mais resiliente e competitivo. Muito obrigada. Obrigado, Sr. Deputado.